Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de linguagem C. Nesta videoaula nós vamos aprender a como desenvolver um programa de cadastro de pessoas. O que vai ter nesse programa? A gente vai cadastrar pessoas, nome, e-mail, CPF. A gente vai poder pesquisar as pessoas por e-mail ou por CPF e a gente vai poder listar essas pessoas, seja pelo número de registro dela, pelo código, ou listar todas as pessoas, ok? Então, já estou aqui com o meu Dev C++ aberto. Vou criar aqui então um novo arquivo fonte. Vamos começar a desenvolver o protótipo do nosso programa, ou seja, criar o básico que todo programa de linguagem C praticamente tem. Include stdio.h e criar a nossa função principal int main void. Ok? Vamos começar aqui agora então a declarar nossas matrizes e nossos vetores. Vou declarar eles aqui como variáveis globais, ou seja, antes do main, e eles vão ser acessíveis para todas as funções do nosso programa. Nosso programa vai utilizar de funções, variáveis estáticas e talvez ponteiros também. Então, vamos lá. Vai ser uma matriz de char para o nome. Vai ser nome, ou seja, essa matriz de char vai armazenar os nomes das pessoas. A quantidade de linhas vai ser 200 e a quantidade de colunas vai ser 50. Em vez de utilizar esse 200 aqui, vamos utilizar de um recurso que é as constantes. Para que serve as constantes? Para que é constante? Constante é um valor, uma variável que você declara que ela não muda de valor. É uma variável que não é variável, ela é constante, né? Então, uma vez que você declarou ela aqui, você utiliza tralha define, coloca o nome da sua constante, aqui eu coloquei de size, e você coloca o valor dela. Aqui no meu caso é 200. Então eu tenho aqui a minha variável size, que vale 200, e a momento algum no programa ela pode mudar de valor. O valor dela vai ser esse para sempre, ok? Então, aqui em vez de colocar 200 na declaração da minha matriz, eu vou colocar size. Então, é a mesma coisa. Eu tenho aqui uma matriz de char, que se chama nome, a quantidade de linhas é 200 e a quantidade de colunas 50. E cada linha dessa matriz eu vou armazenar o nome de uma pessoa diferente, ok? E o nome dessa pessoa pode ter no máximo 49 caracteres. Por que 49 caracteres e não 50 como está aqui? Quando a gente trabalha com texto na linguagem C, sempre eles são armazenados aqui no caso em uma matriz de caracteres, e sempre na última coluna aqui da nossa matriz vai ter que ter um /0 no final. Para que serve esse /0? Esse /0 serve para indicar que acabou o nosso texto, que chegou o final do nosso texto. Então sempre vai ter que ficar reservado a última coluna, seja da nossa matriz ou do nosso vetor, para armazenar esse /0 que indica o final do nosso texto, final da nossa string, ok? Então temos aqui já a nossa matriz de char, que vai armazenar os nossos nomes. Agora eu vou declarar aqui outra matriz para armazenar os nossos e-mails. Vai ter 200 linhas e também 50 colunas. E vou declarar aqui agora não de char, e sim de int, vou declarar um vetor que vai armazenar os meus CPFs. E a quantidade de colunas desse vetor vai ser size também, porque na linha 0 do minha matriz nome e na linha 0 da minha matriz meio vão ter os dados da mesma pessoa, assim como na coluna do meu vetor CPF, na coluna 0, vai ter os dados da mesma pessoa, ok? Então o que tiver na coluna 0 dessas três matrizes aqui e vetores, dessas duas matrizes desse vetor, vai ser os dados de uma única pessoa. O que tiver na
linha 1, na coluna 1, vai ser os dados da mesma pessoa, ok? São correspondentes. Então já tenho aqui minha matriz nome, e-mail e CPF. Estão prontos as matrizes e o vetor que vai armazenar os dados dessas pessoas. O que a gente tem que fazer agora? Vamos criar a nossa função de cadastro. Então vou criar aqui o protótipo da minha função. Coloco aqui então void cadastro. Por que void cadastro? Porque a minha função não vai retornar nenhum valor. Por isso que eu coloco void. Criei o protótipo. Agora vou desenvolver a minha função. Void cadastro novamente. Em vez agora de eu finalizar com ponto e vírgula, eu abro e fecho chaves. Vamos agora começar a desenvolver nossa função. Vou declarar aqui primeiramente uma variável do tipo static. O que é uma variável do tipo estático? Ok, declarei aqui uma variável do tipo estático, que ela é do tipo inteiro. Do tipo inteiro, ela é estática e se chama linha. O que é uma variável estática? Uma variável estática é o seguinte: eu tenho essa função cadastro, chamei ela dentro de outra função qualquer, seja dentro do main ou de outra função que eu tenha criado. Sempre que eu chamo essa função cadastro, se eu alterar o valor de linha, próxima vez que eu chamar a minha função cadastro, ela vai manter o mesmo valor. Se aqui eu coloquei, se eu modifico o valor de linha dentro da minha função cadastro e falo, por exemplo, que ela vale 3, eu finalizo a minha função cadastro e da próxima vez que eu chamar essa função novamente, a minha variável linha vai continuar valendo 3 da mesma forma. Já já vocês vão entender na prática por que desse static aí, ok? Então vamos lá, declarei aqui a minha variável do tipo inteiro, que se chama linha e é estática. Agora eu vou criar aqui um do while. O que é um do while? Um tipo de laço de repetição que executa no mínimo uma vez, ou seja, o que tiver aqui dentro no mínimo vai ser executado uma vez, não importa se a condição que eu colocar aqui seja verdadeira ou falso. O que tiver aqui dentro vai ser executado no mínimo uma vez. Então vamos lá, criei o meu do while. E agora eu vou colocar aqui um printf e vou solicitar ao usuário que digite o nome da pessoa. Digite o nome. Vou colocar aqui só um /n para ficar mais organizado o meu programa. Pedi para ele digitar o nome e agora eu vou ler, eu vou receber o nome que a pessoa vai digitar. Para isso eu utilizo o scanf. Scanf, agora que eu coloco %s, por que %s? Porque é uma string, é um texto que eu vou receber. %s, e agora aqui eu coloco i comercial, o nome da minha matriz responsável por armazenar os nomes, que é nome, e a linha que eu quero ler, que vai ser a minha variável linha, que vai informar para mim qual que é a linha agora que eu vou ler. Ok? Então agora eu coloco outro printf /n, digite o e-mail. E agora eu recebo o que a pessoa está digitando. Novamente, %s, porque é um texto, não é um único caráter, também não é um valor inteiro, não é um valor float, é um texto. Então, por isso, %s. E agora eu faço o mesmo processo, só que com a minha matriz e-mail. E comercial, e-mail, linha. E agora eu vou ler o CPF dessa pessoa. Printf, digite o CPF. E agora eu leio o CPF em si. Por enquanto eu só pedi para ele digitar, né? E agora eu vou ler o que a pessoa vai digitar, vou receber esse dado. %d, porque é do tipo inteiro, tá aqui, ó. Então, %d. E comercial, o nome do meu vetor, CPF, e o número da linha que eu desejo ler. Pronto, já recebi os dados. Agora eu vou declarar aqui
mais uma variável global do tipo inteiro que eu vou chamar de op, que é a minha variável responsável por armazenar as minhas opções. Vai ser utilizada em praticamente todas as funções, por isso que está como global e não como variável local dentro da minha função, ok? Então, agora recebi os dados, agora eu vou fazer o seguinte: printf /n, digite 1 para continuar ou outro valor para sair. Pronto. E agora vou fazer o seguinte: vou ler o que a pessoa digitou e vou armazenar a minha variável op. Op é do tipo inteiro, então %d aqui e comercial op. Pronto. Agora aqui o comando aqui para mim poder verificar se eu vou executar o que tiver aqui novamente ou não, vai ser o seguinte: eu coloco aqui dentro do meu while se op for igual a 1. Se o que eu digitar aqui for igual a 1, significa que eu quero continuar. Então, meu while vai repetir. Ele vai voltar aqui para cima e vai repetir todo o processo. Para finalizar agora essa parte de cadastro, basta que eu faça apenas agora uma única coisa, que é incrementar a minha variável linha cada vez que eu executar o meu esse cadastro. Então, linha mais, ou seja, o que eu estou falando aqui? Na primeira execução, primeira vez que eu executar a minha função cadastro, linha vai valer zero. Então aqui eu leio os dados e armazeno os dados dessa pessoa na linha 0 da minha matriz, do meu vetor. E aqui agora, se eu não coloco esse comando aqui, o que acontece? Próxima vez que for executar, linha vai continuar valendo 0. Então, mesmo que eu digite os valores de outras pessoas, sempre vai ficar armazenando sempre na linha 0. Eu não quero isso. Eu quero que na próxima vez que eu executar a minha função cadastro, próxima vez que eu continuar cadastrando, ele mude para a linha seguinte. É para ele manter os dados da pessoa anterior e mudar para a próxima linha. Então, por isso eu coloco aqui linha mais. Posso colocar tanto linha mais ou linha é igual a linha mais 1. Linha mais fica bem mais simples, né? É a mesma coisa. Ok? Está pronta a minha função de cadastro. Vamos ver isso daí funcionando no nosso programa. Então, vou chamar aqui dentro do meu main, vou chamar a minha função cadastro. Por enquanto a gente não visualiza os cadastros que foram feitos, mas a gente já pode cadastrar os dados lá dentro do nosso programa. Vou salvar aqui meu código fonte, salvar lá no meu disco C, vou criar aqui uma pasta, vou chamar de programas C. Vou salvar o meu programa como cadastro.c. Salvei e agora eu compilo e executo. Ó, tem um erro aqui, ó. Vamos ver que erro que é esse. Aqui, ó, eu digitei o nome da minha função errado. Cadastro, né? Faltou um S aí. Vamos compilar e executar novamente. O Avast já alertou aqui que pode ser um programa malicioso. Vamos esperar um pouco até ele liberar aí. Continuar a execução e pronto. Ó. Digite o nome. Vou digitar aqui João, e-mail, joão@email.com, CPF 0000123. Digite 1 para continuar, outro valor para sair. Vou digitar 1 e passo para a próxima pessoa. maria@email.com, CPF 123456. E digite 1 para continuar, outro valor para sair.
vou digitar 0 e vai sair finalizar meu programa. Pronto, está pronta a nossa função de cadastro. Na próxima aula a gente vai continuar o desenvolvimento do nosso programa, já implementando agora nossa função de listagem e pesquisa e outras coisas do nosso programa. Fico por aqui e até a próxima videoaula.